Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é Luiz Tibiriçá, da Anamid, diretor de educação. Hoje estamos aqui no AIE Summit e 2024 e eu estou trazendo um palestrante aqui, renomado no mercado, Alan Nicolas. Alan, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E eu vou te pedir, eu vou fazer com que o Alan se apresente um pouco mais e explique para vocês aí um pouco mais da trajetória dele e falar um pouco também da academia e falar um pouco mais da humanização que a gente pode conquistar com a IA no nosso dia a dia. Legal. Então, eu tenho um background muito grande como marketing e negócios. Eu empreendo há mais de 12 anos. Trabalhei antes disso com tecnologia, com desenvolvimento de startups, com programação. E quando eu percebi o que estava acontecendo, né, quando lançaram o 3.5, o ChatGPT, e eu percebi o potencial que tinha de mudança na sociedade disso, eu resolvi me dedicar, estudar bastante isso, me aprofundar nisso. Consequentemente, eu fui criando soluções para mim. A galera foi vendo o que eu estava fazendo e foi pedindo para que eu ensinasse a fazer isso. Não era nem meu intuito ensinar sobre, eu estava querendo para mim mesmo as coisas. Mas eu percebi um gap no mercado, porque assim, eu desenvolvi algumas soluções lá no meio de 2023, que eu chamei de clones IAs, SDRs IAs, e eu comecei a vender isso por um valor, um ticket alto. Como eu já tenho um nome no mercado específico, eu vendia isso por quase 100 mil reais. Legal. E porque eu sei o resultado, como empresário, como eu sei o impacto disso no final, eu sei o quanto pode trazer de resultado. Só que teve um evento que eu fui palestrar sobre isso, onde eu mostrei, né, o que eu estava fazendo. E uma coisa maluca que aconteceu foi que as pessoas começaram a me pedir durante o evento que eu entregasse aquilo. E daí eu perguntei quantas pessoas comprariam isso. Se eu comprasse 88 mil, que é o valor que eu cobro. 11 pessoas levantaram a mão, isso foi em 2023. E eu, cara, 88 mil, 11 pessoas, isso aí dá mais de R$ 1 milhão. Só numa venda, em uma palestra que eu dei para 20 pessoas, não, tinha 30 pessoas. Uh, e daí eu vendi para duas. No momento ali eu não entendia tanto até da parte de dados e tudo mais, eu fui estudar para entregar, né? Então fica até uma dica para quem está nos escutando aqui. Não precisa vender algo sem necessariamente ter que saber todas as pontas. Eu vendi algo que eu já tinha construído para mim, só que quando eu fui fazer para os outros, eu vi que era muito mais dados, mais complexo do que fazer para mim. Eu tive que parar e estudar algumas coisas, né? Estudar, por exemplo, RAG, que seria a recuperação de dados em bancos setoriais para IA. Tive que estudar ETL, tratamento de dados antes, tudo mais. Então eu tive que estudar várias coisas e eu percebi que sozinho eu não ia conseguir atender muitas pessoas, eu não queria voltar, eu já tinha vendido minhas empresas em 2020, já tinha, entre aspas, me aposentado, né? Minhas empresas faturaram mais de 200 milhões, já tinha vendido ainda elas, tinha uma grana interessante para viver o resto da vida. E eu não queria voltar para essa corrida assim, de ter que trabalhar, de ter que fazer coisas para os outros. Eu estava testando, eu estava fazendo deles para testar, para ver se isso tinha escala ou o que ia acontecer com isso, né? E daí eu falei para minha comunidade, que você faz parte, né? Eu fiz uma call com a comunidade lá em novembro, no começo de novembro do ano passado. Olha como as coisas são rápidas, né? Muito rápido, cara. Porque não Bastante era, rápido. o assunto que eu falava não era sobre A. Eu falava sobre a comunidade lendária, sobre o movimento, sobre estilo de vida, filosofia, etc. Eu fiz uma call com os meus alunos, mostrei para os meus alunos o que ia acontecer no mundo de IA, só mostrei para eles, olha só, gente, eu estou vendo isso aqui e tal, quero alertar vocês. E mostrei, olha só, o potencial é tanto que olha o que eu estou vendendo aqui e eu nem tenho como entregar. Então, por que tu não nos ensina? Eu, como assim? Por que tu ensina a gente, então? Pode ser interessante. Bom, eu falei, né? Se vocês quiserem realmente se comprometer aqui e ensinar, vai ser. Eu nem sei como é que vai ser isso, não sei como eu vou ensinar. Vai ser 8 encontros ao vivo comigo, R$ 5. Eu só fecho se 20 pessoas comprarem até meio-dia de amanhã. E era de noite. Então, menos de 12 horas, de 16 horas para eles comprarem. Todos compraram rapidamente. Comecei a fazer as aulas para eles. Muitos começaram a pedir isso. Grandes empresários pediram para que eu ensinasse eles também. Fiz imersões daí lá em Florianópolis. E eles me falaram, cara, beleza, entendi o que eu preciso fazer. Tu me mostrou tudo aqui. Agora me traz alunos para eu entregar isso, essa parte pragmática, né? Como é que eu aplico isso no meu negócio? Porque o empresário não tem tempo para parar, estudar e ficar lá testando, né? Ele quer contratar alguém que resolva a dor dele na hora. E eu falei, cara, eu não tenho. Eu estou ensinando 20 alunos lá. A gente precisa de gente. Abrir uma outra turma. Essa a gente é mais rápido ainda. Em 6 horas vendi tudo. E essa eu vendi já por R$ 8 mil. E eu, caraca, velho. Aí tem uma puta oportunidade
Entendeu? Gigantesco. Porque sim, eu educo a galera, eu ensino o que eu tô fazendo aqui. A galera gera muito resultado, os alunos começaram a ganhar, assim, aluno que ganhava R$ 2.000, R$ 3.000 numa empresa, começou a sair da empresa para ganhar 10, 15, R$ 20.000. Tem cases agora de alunos que receberam essa semana investimento de mais de US$ 1 milhão em projetos que saiu lá da nossa escola, né? E eu percebi, cara, tem um potencial muito grande aqui. Não era meu foco, educação em AI, eu estava fazendo startups para mim, porque eu curto muito esse mundo de startups. Mas eu percebi, eu vou ter que ensinar as pessoas até para trabalhar nas minhas startups. Então, hoje a gente tem uma escola de AI focada em IA generativa para negócios. Então, a gente até faz alguma coisa com a preditiva, a gente faz alguma coisa com IA mais voltada à parte de visual, né, as redes computacionais. Mas o nosso foco está em utilização de IA generativa, porque é o que me dá tesão de estudar. Eu gosto de estudar engenharia de prompts, eu gosto de estudar a parte de como utilizar cada modelo para cada coisa, de como resolver problemas reais de empresas reais para poder gerar lucro na alta ponta. Então eu consigo fazer algo que talvez difere um pouco do mercado, porque é realmente mais voltado para resultados. Os alunos que entram comigo não necessariamente são pessoas da área de técnica. Tem alunos meus, por exemplo, tem engenheiro da Amazon que estudou comigo, tem um cientista de AI da Meta que estuda comigo. Então, eu até fiquei, quando eu descobri, eu fiquei super privilegiado, né? Porque, tipo assim, eu não tenho formação acadêmica em tecnologia. Eu cheguei a fazer a faculdade de desenvolvimento de sistemas lá em 2010, mas eu parei no meio. Então, é muito legal, assim, sabe, receber esse conhecimento pelo valor que eu estou trazendo para a sociedade, né, para as empresas, para as pessoas, independente, inclusive, da minha formação ou do meu background. Então, está sendo bem interessante, a gente está conseguindo gerar resultado para muitas pessoas. Eu acho que hoje o desafio é realmente entender como utilizar essas tecnologias ao favor, né, de forma pragmática e ao favor das pessoas. E até uma coisa que eu bato muito na tecla, que é utilizar a tecnologia ao favor das pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas não vão ser substituídas por IA, eu estou dizendo que essa IA não vai gerar grandes transformações e mudanças no mercado, talvez até extinguindo algumas profissões, mas pensar sempre em como utilizar essa tecnologia para potencializar o humano. Como assim? Você até comentou comigo, né? Você acompanha um pouquinho meu Instagram lá e eu posto foto, vídeos com meu filho na grama, brincando e tudo mais. Eu acredito muito na questão mais humana da tecnologia. Tem como a gente humanizar um pouco mais. E acredito que não só humanizar na questão da sistêmica, mas também levar um pouco mais de conforto ou espaço para a pessoa ter um lado humano do dia a dia dela, de repente ter um tempo para caminhar no mato, ter um tempo dela como ser humano. Eu acredito que a tua filosofia ela tá bem implícita dentro da academia. Sim, muito. Em relação a isso. Não é só o técnico por ser técnico, e sim porque eu estou fazendo isso, para melhorar a tua vida eu em vários trago sentidos. uma filosofia, né? Que a gente está caminhando para AGI. Pode acontecer em 2 anos, pode acontecer em 5, pode acontecer em 20, não sei. Mas uma coisa é fato, mesmo em IA estreita, que é o momento que a gente está hoje, as mudanças são absurdas. Todas as mudanças já realizadas, elas não se refletiram ainda no mercado. Tem várias pesquisas que apontam de 30 a 40 e poucos % dos empregos atuais já poderiam ser completamente ou quase completamente substituídos só com as tecnologias que existem hoje. Por que não foram então, Alan? Porque demora, às vezes, para uma tecnologia ser disseminada, para as pessoas entenderem. Quantos empresários nem sabem que eles podem, por exemplo, substituir o departamento inteiro de telemarketing deles por uma IA só, como fez a Klabin, que substituiu 700 pessoas por uma IA só. Então, existe já, a tecnologia existe, o que falta é o conhecimento de como aplicar ou até mesmo o que é possível. Por exemplo, as imersões lá, eu cobrei R$ 18.000 para já ter um ticket mais alto e não deixar qualquer pessoa ir lá, porque eu queria trazer empresários que para eles não faz diferença, R$ 18.000. E durante 3 dias, basicamente eu mostrei para eles tudo que era possível fazer e como eu tenho feito. Eu não parei e realmente apliquei para eles, eu queria que eles entendessem a visão. Porque são empresários que uma dicasinha que eu dei ali, nossa, 18 mil não faz diferença nenhuma para eles. Se eles aplicaram o negócio lá, gerou muito mais resultado. Mas o que nos impede muitas vezes de fazer algo é simplesmente o fato de não saber que é possível. O problema é que a gente não sabe. O problema nunca, na maioria das vezes, não está naquilo que a gente sabe que não sabe. E sim naquilo que a gente não sabe que não sabe. E que é a maior parte de tudo que existe. Então, quando a gente começa a ganhar essa clareza do que é possível fazer,
você vai sentir a dor. Tem uma empresa que substituiu, por exemplo, tem uma empresa que é a AppMax, aqui de Porto Alegre, aqui no Brasil, eu digo, né, porque a outra empresa que eu comparei é dos Estados Aham. Unidos, que diminuiu o número de funcionários deles de 730 e poucos para 380, 390, só aplicando IAs em vários setores. Então, para eles ali, é mais faturamento, porque sobra, né? mais receita, porque sobra mais. Eles aumentaram o faturamento, porque aumentou a eficiência, diminuíram dores de cabeça com processos, porque quando tu tem trabalhos que tem um turnover alto, tu começa a ter processos, é natural isso acontecer. É um desgaste também de ter uma equipe de RH toda hora contratando, toda hora treinando. E a IA treina uma vez, e ela pode atender 1 milhão de pessoas. Agora, se tu vai atender 1 milhão de pessoas, e tu tem cada pessoa consegue atender, por exemplo, 100 mil pessoas, já é um número absurdo, que não daria, mas tudo bem, só de forma hipotética, tu teria que treinar cada uma das pessoas. E as pessoas, às vezes, não vão estar de bom humor, às vezes não tá afim de trabalhar, vai te faltar por algum motivo. Aí, tá lá, 24 horas por dia respondendo a galera de uma forma, inclusive, muito mais empática do que os humanos. Exatamente. E daí a gente entra no que tu trouxe aqui. É nesse ponto aí. É nesse ponto. Que é o seguinte: a gente, mais do que humanizar a IA, nós devemos utilizar a IA para trabalhar por nós, para que a gente volte a entender o que é ser humano. A gente desaprendeu a ser humano. Então é voltar para a essência, voltar para a natureza, voltar para isso aqui, sabe? Encostar no outro, sair um pouquinho das telas. Então, olha que loucura, né? Eu sou o cara, hoje visto como tecnologia, o cara que está criando um monte de coisa e tal. Tem gente que me chama de Tony Stark. Cara, mas eu sou o cara que defende o natural. Eu também. É utilizar o artificial, utilizar a IA para viver mais o natural. Não só na questão física, mas também de forma de vida, né? Estilo de vida, porque assim, eu acredito que as pessoas elas estão muito presas a um círculo vicioso de tipo de tecnologia que não agrega nada. E eu acho que ela tendo esse tempo e retirando esse tempo de pensar também do porquê está aqui, né? E realizar coisas que realmente é do ser humano é totalmente valoroso, é fundamental para isso. Mas assim, como a gente está com as agências aí, como que você vê hoje assim, a questão das agências digitais? Porque assim, eu vi que a gente resetou. O verdadeiro reset é esse. Sim. Você entendeu? Essa ideia do reset, do grande reset, sim. A ideia é essa. Foi resetado. E como que você, de repente, não sei se está próximo às agências, como que você vê hoje as agências, como que elas podem trabalhar as IAs ou também buscar novos recursos ou novos serviços? Como que eles podem ter apoio dentro da agência deles e transformar a agência deles em outro negócio, por exemplo? Eu tive agência por 5, 6 anos, nós dois somos alunos, né, do Conrado. Eu comprei o curso lá do Conrado sobre agências, lá em 2014, eu acho. Foi isso aí mesmo. Tive agências nesse meio tempo também. Eu sempre fui um empresário que teve vários negócios ao mesmo tempo. Tive agência de consultorias, ou desenvolvimento, etc. E, sinceramente, a gente vive em um dos melhores momentos para as agências. Isso aqui não é marketing, isso aqui não é trazer o assado para vocês. Você já é o segundo que está falando porque disso. As pessoas me conhecem, eu sou extremamente sincero em tudo que eu falo, assim, porque eu não preciso de mais nada, né? Então, o cara chega um momento na vida que, tipo assim, igual os velhos, né? Sai pra lá na rua. Então, por quê? Porque esse serviço sempre foi limitado ao teu valor hora e quantas horas tu tem para entregar aquilo. Quando a gente começa a pegar algo que aumenta de uma forma exponencial a nossa produtividade, a gente às vezes consegue entregar aquilo que a gente demorava 1 hora em 10 minutos, em 15 minutos, talvez em menos tempo. Então significa que se você conseguir atender um cliente antes, você agora consegue atender 2, 3, 4, 5. Vou dar um exemplo de um aluno meu que é copywriter. Ele tem uma agência de copy, ele e a esposa dele são copywriters. E eles atendiam 3, 4 clientes por mês, porque eles desenvolvem toda a parte de copy. Para quem não sabe o que é copy, é uma escrita voltada para venda. Então, eles têm que fazer várias peças de marketing, né? As sequências de e-mail, o script dos vídeos de venda, o script disso, daquilo, aquilo outro. Isso vai tempo, eles vão ter que estudar, eles vão ter que fazer isso, eles vão ter que fazer aquilo. Hoje eles atendem, se não me engano, 14 ou 15 clientes. Então, tu imagina, né? Eles estavam atendendo ali 3, 4, hoje estão atendendo uns 15. Quanto aumentou? Porque eles estão cobrando
Na verdade, até subiram um pouco o preço deles, porque eles começaram a pegar mais clientes, eles subiram, os clientes continuaram comprando. Então, eles aumentaram o valor deles, não foi muita coisa, mas aumentaram muita quantidade. Então, eu percebo isso. A produtividade aumentando muito nas agências possibilita ou que você aumente o número de clientes, ou aumentar o seu valor hora, ou até mesmo fazer as duas coisas. Aumentar o seu valor hora e aumentar o número de clientes. Com o mesmo time, ou até com menos pessoas. Exatamente. É que às vezes eu vejo que esse tipo de aumento exponencial também pode fazer com que ele entre de novo na roda dos ratos, né? Normal. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e não vê que esse tempo que ele tem a mais, ele poderia usar para outra coisa, né? Uhum. Como que você vê isso hoje? Você vê que algumas empresas elas têm essa tendência de realmente querer aumentar o número por aumentar e não pensar na questão A de... maioria. Né? A maioria, poucos. A maioria a gente está preso. Por quê? Porque o conforto, né? Quando a gente ganha mais dinheiro, a gente compra mais coisas. Aquele conforto, ele tem um momento que o retorno sobre investimento ele começa a diminuir, ao ponto de nem compensar mais, né? Por exemplo, compra um carro, sei lá, de 300 mil reais. Não tem muita diferença de um carro para 800 mil. Sim. Agora, como, por exemplo, eu que tinha um carro de 35 mil reais, um Fiestinha lá que dava problema o tempo todo, marcha manual que estragava. Raspava tudo. Nossa, não tinha sensor em nada, eu ia estacionar, às vezes tinha uma pedra, alguma coisa, pum, batia na saia dele que era bem baixinha. Quando eu troquei para um Civic, foi uma diferença gigante. Assim, eu tinha câmera de ré, daí eu tinha câmera lateral, daí eu tinha um carro que eu pisava e andava, eu não precisava desligar o ar-condicionado para subir uma ladeira, né? Eu conseguia subir a ladeira com o ar-condicionado. E depois eu troquei, por exemplo, para um Porsche Panamera. Sei lá quanto é que vai aquele Porsche ali, o valor de mercado, uns 600, 700 mil reais. Não teve tanta diferença de um Civic para um Civic assim, sabe? Em termos da diferença que teve de um Fiesta para o Civic, entendeu? Claro que tem diferença. Claro que Sim. é um carro que é mais luxuoso, mais motor, mais isso, mais aquilo. Mas não teve tanta diferença quanto teve para o Fiesta quanto para o Civic. E é em toda a nossa vida isso. Só que acontece, a gente vai subindo o nível e esse conforto, assim como o trigo domesticou o homem, não foi o homem que domesticou o trigo, o conforto nos domestica. E a gente não quer mais sair daquela posição social, ou seja, a gente fica na corrida de ratos, né? Eu não sei, a única forma que eu vejo de conseguir as pessoas se desprender disso é através realmente de reflexão, autoconhecimento, filosofia, que é o que eu trago também, né? Eu não ensino só sobre IA, IA é quase que uma máscara para ensinar as pessoas sobre um estilo de vida 2.0, talvez, porque é o estilo de vida que a gente vai precisar ter, até porque a gente está se encaminhando para um mercado onde vai precisar de cada vez menos trabalhadores. Então as pessoas precisam descobrir qual que é o hobby, o que elas querem fazer. O que as pessoas fariam se não existisse mais hoje trabalho e elas tivessem uma renda básica para poder sobreviver, caso isso aconteça? Eu acho que é um questionamento que é interessante as pessoas fazerem. Muito bom. Alan, a gente já está quase no final. Gostaria de agradecer a tua presença aí no nosso podcast. Agradeço. A gente fica bem honrado aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos associados da agência. Legal. O que você deixaria aí de dica, uma dica master sua aí para quem está querendo entrar ou que já está dentro desse contexto aí? De um dono de agência ou ex-dono de agência para outro aqui. Eu sei como tu tá ferrado, meu amigo. Eu sei como tá cheio de dor de cabeça, cliente chato pra cacete. Imagina se tu pudesse demitir teus clientes chatos, ficarem só com bons e ganhar mais dinheiro com os bons. Se isso pareceu sexy, cara, tu tem que cair de cabeça e estudar IA como se não existisse amanhã. Então, bom. Obrigado, Alan. Nada. Perfeito. Alan Nicolas com vocês. E a gente fica aí para o próximo podcast. Um abraço. Obrigado por ter assistido aí. Até mais.